Esse ponto é decisivo aí para as ações da Minerva, tá? A gente tem um teste importante para ser realizado nessa resistência, porque se a gente não conseguir ultrapassar, isso vai puxar uma correção, onde a gente tem que ficar de olho justamente para não perder essa estrutura de reversão que foi formada na ação, tá? Ainda vejo um grande potencial nela, mas vamos entender tudo direitinho, por que que a gente não pode falhar nesse rompimento aí que a gente teve na semana retrasada, tá? Então vamos entender todo esse contexto no dia de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise então da Minerva BIF 3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendências, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos entender todo esse contexto aí que o gráfico está nos mostrando. E também agora vamos trazer notícias e fundamentos para vocês, tá? A gente vai trazer um vídeo bem mais completo. Dê uma olhada aí na aba comunidade, nossa nova grade de análise. A gente vai trazer muita coisa legal para deixar um vídeo muito mais completo para vocês. Tá? Então depois também já aproveitem para deixar no comentário se vocês gostaram desse novo modelo. Acredito que vai ficar melhor e a gente vai dar um espaço maior entre uma análise e outra. Provavelmente vai ser uma semana sim e uma semana não cada ação, beleza? Então vamos ver tudo que a gente tem de ver de importante aí no gráfico e também de notícias para entender se vale a pena aí comprar ou continuar comprado no caso nas ações na Minerva, tá? Antes da gente continuar, não esqueça também do nosso canal de criptomoedas. No final do vídeo, primeiro comentário fixado, já vai clicando aí e se inscrevendo. E também aproveitem a nossa oferta do nosso curso no mês da independência, tá? A gente está fazendo aí uma promoção de 150 por R$ 100, tá? Para vocês aprenderem a usar o gráfico para tentar otimizar o investimento de vocês, pensando no longo prazo, tá? Para encontrar áreas de valor no gráfico onde fazem sentido comprar. Isso vai melhorar muito o desempenho de vocês na bolsa. Então aproveitem aí, é só esse mês, beleza? Então vamos lá. O que que a gente tem para fazer aqui de importante, para analisar de importante aqui nesse fundo, tá? O contexto vocês já estão carecas de saber. A gente formou o nosso pivô de baixa justamente quando a gente falhou o rompimento do nosso topo histórico lá nos R$ 12, tá? Então a gente rompeu, falhou, montou o nosso pivô de baixa e nos jogou justamente para essa região dos R$ 6, que era o início do nosso movimento nessa barra aqui lá de 2020. Depois a gente formou um fundo aqui nos 6,60. Tentamos perder esse fundo aqui nessa região que a gente ficou lá final de 2023 até agora. E a gente jogou de volta para cima, rompendo essa estrutura, esse canalzinho aqui de baixa, e voltando para cima do fundo anterior e acima dessa grande zona de acumulação, tá? Então é importantíssimo a gente fechar acima do 7,50 e olha que a gente fechou numa semana e o problema é que a gente precisava mais uma para confirmar e a gente teve praticamente um engolfo, que não chegou a ser um engolfo ainda, fechando a 7,49, tá? Então, dependendo do que acontecer essa semana, a gente fechando abaixo desses 7,40 aqui, isso sim pode puxar uma correção para a gente vir testar esse canal rompido para depois voltar a subir, tá? Gerando aí um movimento de longo prazo bem mais complexo e trancado do que o esperado já olhando a análise que a gente tinha feito na semana anterior, tá? Então, se a gente não conseguir romper essa região aqui dos 8, a gente deve recuar, vir testar esse canal e aí sim, depois voltar a subir, tá? Mas enquanto a gente estiver acima desse fundo dos 6,20 aqui, R$ 6, pensando no longo prazo, eu sigo zero preocupação. Acredito muito aí que a gente deva continuar nessa tendência lateral até a gente conseguir voltar para a tendência de alta, tá? Onde a gente vai ter aí como alvos, segue os nossos dois alvos muito importantes. O primeiro, claro, a gente até já bateu, que era o fechamento desse primeiro gap. E se vocês forem ver exatamente onde a gente está trancado agora, e olha como a gente acumulou aqui, rompeu. Acumulou aqui, a gente era para ter rompido para continuar subindo, falhamos, e é justamente este cenário aqui que pode gerar essa correção da ação da Minerva, o que daria novas oportunidades aí para quem não está comprado, porque a ação ia ficar um pouquinho mais barata de novo.
dando novas oportunidades para quem quer investir para longo prazo, tá? E a gente tem o nosso alvo final, que eu sigo trabalhando com ele. Antes, muito importante, vou deixar o lembrete para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário, tá? Ajuda muito o nosso engajamento para a gente chegar nos nossos 10 mil inscritos até o final do ano. Dê essa força aí para mim, se inscreva no canal para a gente bater essa meta e também vou deixar a área de membros para vocês darem uma olhada aí, tá? Então, o que que a gente precisa agora basicamente é se manter acima dessa região desse canal que a gente rompeu. Inclusive, vamos dar uma mudadinha nele aqui, tá? Acho que a gente consegue manter ele nessa região. A gente perdendo o 7,40, a gente deve voltar para o 6,80, aqui 6,50, onde daria novas oportunidades para depois voltar a subir, ou a gente começa a recuperar a partir desse fundo que a gente está testando essa semana. Tá? Então a gente tem que ficar de olho e o meu alvo final tá lá no fechamento do gap. Tá? Pelo preço de hoje, a gente ainda tem um potencial de alta aí de 37%. Mas, de novo, isso pode ser só o início de um novo grande processo de alta em direção lá à casa dos R$ 20. Tá? A gente pode estar formando justamente um grande pivô de alta aqui com o primeiro movimento, correção, segundo movimento. Tá? Mas eu ficaria primeiro aí com um alvo dos R$ 10, que parece ser o mais plausível por enquanto. E depois, a partir daqui, a gente vê o que acontece. Beleza? Concluindo então o nosso gráfico, vamos lá para as notícias. A gente tem aí finalmente essa novela da aquisição das plantas da Marfrig pela Minerva estão aí muito próximos do fim, tá? E a XP aí até cortou o preço-alvo da Minerva de para 8,40, o alvo, tá? O que para mim não quer dizer muita coisa, porque sinceramente não acredito nessas projeções aí e nesses alvos, tá? Mas uma coisa importante, sim, que o aumento no EBITDA que deve provavelmente acontecer com essas aquisições aí sendo finalmente concluídas, pode fazer o preço subir bastante, tá? E aí o mercado já deve precificar isso antes, provavelmente aí no final desse ano, quem sabe até ano que vem, tá? Então a gente tem que ficar bem de olho nesse cenário aí, quando sair finalmente essa aprovação da aquisição das plantas, tá? Algumas partes aqui nos fundamentos que me incomodam um pouco, uma delas é o preço ao valor patrimonial, tá um pouquinho elevado, ainda mais se a gente comparar aí com os seus concorrentes aí do mesmo setor, mas a gente teve aí um bom recuo para comparado aí com o nosso histórico da ação, tá? Ela chegou a ter aí 26 de preço sobre valor patrimonial, que é muito elevado, mas a gente vê que o histórico dela é formado por esses movimentos bruscos, tá? Mas não me agrada muito. Assim como o preço sobre o lucro também muito elevado, em comparação aos pares também muito acima da média, tá? A gente vê que a própria média da ação é muito varia muito, ó, é 36, é 6, é 14, aí vai para -8, tá? Então realmente é muito fora, assim, da média que a gente tá, principalmente se a gente comparar com JBS, BRF, então é uma coisa que não me agrada muito, mas o ROI já tá dentro da média em 10,57, muito próximo também da JBS e da BRF, e o próprio histórico da ação, ele já deu uma corrigida, que foi vários anos subindo, tá? De 2020 até 23, e agora a gente fez um recuo muito forte. Foi puxado também pelo preço do boi, que caiu bastante, tá? A margem EBITDA também está na média do mercado dos seus pares, tá? E também está bem estabilizado aqui no histórico da ação. Outra coisa que incomoda muito, claro, o prejuízo esse ano, que provavelmente vai fechar prejuízo, o preço do boi atrapalhou bastante, mas também de olho aí no endividamento muito elevado. Esse é o principal ponto aí de preocupação, e não deixa aí a ação da Minerva tão barata, tá? Então, realmente, essa eu me apoio muito mais até pelo gráfico. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que tá aparecendo aí em cima para vocês e também de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!